Esse é o Panamá, um paraíso geográfico, financeiro e tributário que tem atraído muitos americanos e brasileiros também, não só turistas, mas também aposentados, empreendedores e empresas. O Panamá é, digamos, um polo internacional na região, como se fosse a Dubai da América Central, só que com menos petróleo e mais liberdade. De fato, muito do que você consome diretamente ou indiretamente passou pelo Canal do Panamá. No entanto, o Panamá não é só um país que conecta o resto do mundo. É também um país que, de certa forma, faz também o contrário. Afinal, é aqui que a estrada pan-americana é interrompida por uma densa floresta que é uma barreira natural no caminho de quem sonha dirigir ou pedalar de uma América a outra. E por que essa região do Panamá é tão temida? Como o Panamá se tornou um paraíso tributário e financeiro que atrai tantas empresas e cidadãos de países ricos? Qual a história do país? Seria o Panamá um destino interessante para você? Confira tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse é o canal Rafael Scapella. Aqui eu tenho mais vídeos sobre diferentes países da América Latina e do mundo. E falando no Panamá, nós aqui do Brasileiros Sem Fronteiras criamos uma série gratuita para você que quer conhecer mais a fundo esse paraíso financeiro. Mais detalhes no final do vídeo. O Panamá é um país pequeno. Para se ter uma ideia, o estado do Ceará tem o dobro da área e da população do Panamá. Este pequeno país também possui uma interessante geografia, ligando a América Central à América do Sul, estando no Istmo. Outro fato curioso e que o faz ser mundialmente conhecido é a inteligente engenharia do Canal do Panamá, criado para facilitar o comércio marítimo. O país conta com modernos arranha-céus, vários cassinos e construções coloniais que contrastam bastante com seu lado moderno. O Panamá também possui a região de Darién, que é conhecida por conter a maior coleção de pássaros do mundo. Darién é uma selva que ocupa 13% do território do país. No entanto, essa selva está mais para um pesadelo ou filme de terror, já que o motivo mais forte dela ser conhecida é pelo seu violento cartel e tráfico de drogas. Com 575 mil hectares, essa área de selva entre o Panamá e a Colômbia é o único trecho que interrompe a rodovia pan-americana que interliga a maioria dos países da América. Um jornalista americano que atravessou a região em 2016 descreveu Darién como o pedaço de selva mais perigoso do planeta. Com certeza não é o lugar onde eu gostaria de fazer um nomadismo digital. Agora vamos voltar a falar de coisas boas. Lembram que eu mencionei a interessante localização do Panamá? Pois bem, o país é banhado por dois oceanos, o Pacífico ao sul e o Atlântico ao norte, e possui mais de 1.200 quilômetros de litoral em ambos os lados. Esse país tropical também tem um lado bem paradisíaco que atrai milhares de turistas por ano. São suas ilhas e ilhotas. O arquipélago de San Blas, que conta com mais de 365 ilhas, pertence ao Panamá. E é muito procurado por quase todos os turistas que visitam o país. Um fato curioso é que essas ilhas são controladas por indígenas que vivem por lá, e são eles que administram e cuidam do turismo da região. Em países tropicais, como o Panamá, é difícil fugir do calor e da umidade, mas também dá para agradar os mais calorentos indo para as regiões mais montanhosas do país. Por lá, o clima costuma ser mais ameno, visto a altitude. A 1.200 metros, a pacata cidade de Boquete. Sim, esse é o nome da cidade. Ou você achou que só Portugal tem lugares com nomes engraçados? Nessas regiões é possível visitar vulcões, fazer trilhas e atividades de ecoturismo. A porção de terra que hoje chamamos de Panamá teve uma grande influência na história do planeta. O Istmo, que é como chamamos uma estreita porção de terra cercada por águas, formou-se entre 2 e 4,2 milhões de anos atrás. Não há um consenso sobre a data, mas o que se sabe é que foi formado no período Plioceno. Pois é, se vivêssemos num mundo de milhões de anos atrás, o Canal do Panamá nem teria sido necessário. A formação do Istmo foi responsável por cortar o contato que o Oceano Pacífico tinha com o Oceano Atlântico há dezenas de milhões de anos, alterando globalmente as correntes marítimas e juntando dois continentes que estavam separados há milhões de anos, América do Norte e América do Sul. Foi graças à formação do Istmo do Panamá que ocorreu o chamado Intercâmbio Americano. Tal evento é importante para entender as características evolutivas da fauna e da flora das Américas e nos oceanos Atlântico e Pacífico.
Em terra firme, o surgimento do istmo foi responsável por facilitar a migração de espécies oriundas do norte para o sul e vice-versa. Nos mares, o efeito foi o contrário. O istmo separou, na região do Caribe, as espécies do Atlântico das do Pacífico, criando um obstáculo natural que também alterou o regime das correntes marítimas. O território que hoje corresponde ao Panamá foi uma das primeiras terras americanas descobertas e exploradas pelos espanhóis. E o próprio Cristóvão Colombo ancorou na Baía de Porto Belo em 1502, tendo no ano seguinte fundado Santa Maria de Belém, o primeiro assentamento europeu em terras continentais americanas. Quando chegaram, os europeus tiveram contato com 4 grupos indígenas distintos. E falando em indígenas, um fato curioso é que os primeiros seres humanos chegaram nas Américas vindos da Ásia via o Estreito de Bering, que separa o Alasca da Rússia. Logo, para os índios que chegaram até a América do Sul, a única passagem possível era justamente o Panamá. Então, podemos afirmar com alguma segurança que os ancestrais de todos os povos nativos da América do Sul passaram pelo Panamá antes, sejam eles estabelecidos na região amazônica ou nas terras geladas do extremo sul do continente. A exemplo de seus vizinhos, o Panamá só conseguiu sua independência no século XIX. Isso é, um pouquinho antes do Brasil, em 1821. Mas essa independência só durou 13 meses. O país logo passou a integrar a Gran Colômbia de Simón Bolívar, um país que unia os territórios da Venezuela, Colômbia, Equador e do próprio Panamá, com o nome de Departamento do Istmo. Após a dissolução do país, que durou apenas 10 anos, o Panamá fez parte da República da Colômbia até 1903, quando, em consequência da Guerra dos Mil Dias de 1899 a 1902, se tornou independente sob pressão dos Estados Unidos. A história econômica do Panamá oferece importantes lições para o resto da América Latina. A economia cresceu cerca de 6% ao ano por cerca de 25 anos, um aumento bem mais rápido do que o de outros países que tradicionalmente possuem um crescimento mais robusto, como República Dominicana e Chile, e com um ritmo 2 vezes mais acelerado que a média de crescimento da América Latina no geral. Mas como o Panamá conseguiu esse milagre econômico? Depois de um período de instabilidade social e econômica ocorrido em meados de 1980, o Panamá apostou em implementar políticas para melhorar o clima para negócios, liberando o comércio e privatizando empresas públicas. Outras ações que deram certo foram a adoção de modernas práticas de regulamentação bancária, a adesão à disciplina fiscal e a dolarização da economia. Um fato curioso é que a moeda oficial do Panamá é o Balboa. Mas você não encontrará uma nota sequer de Balboa, caso um dia resolva visitar o Panamá. É que as notas panamenhas não são impressas desde 1941 e não estão em circulação. Para notas ou papel moeda, o Panamá usa o dólar americano, moeda em que o Balboa está ancorado com uma taxa de câmbio de 1 por 1. Assim, pode-se dizer que, oficialmente, a moeda mais importante do Panamá é mesmo o dólar. Uma notícia chata para os colecionadores de notas, mas uma política que fortaleceu e facilitou muito a prosperidade do país. Fazer negócios no Panamá é atraente para empresas norte-americanas devido à riqueza de oportunidades de negócios. O Canal do Panamá favorece muito as atividades de importação e exportação para a América Latina, Caribe e Europa. Além disso, os mercados financeiros de construção, turismo e imobiliários são altamente rentáveis no país. Fatos como esse garantem ao Panamá uma boa nota no índice da facilidade de fazer negócios. Tais políticas, aliadas com importantes projetos de obras públicas, como a ampliação do Canal do Panamá, impulsionaram o crescimento e aumentaram consideravelmente a capacidade produtiva da economia. Assim, o PIB real per capita panamenho quintuplicou de 1990 a 2018. Fazendo o comércio prosperar, desenvolvendo o sistema financeiro e abaixando muito a dívida pública em relação ao PIB. Apesar de ainda ter um longo caminho pela frente, houve uma grande redução da pobreza, com investimentos que alcançaram níveis semelhantes aos dos tigres asiáticos. Medido em dólar, o PIB per capita do Panamá é o dobro do PIB per capita brasileiro. Mas convenhamos, medindo em dólar, o Brasil fica na desvantagem, principalmente após 2020. O que nos dá uma ideia melhor é a paridade do poder de compra, onde, mais uma vez, num cálculo proporcional, vemos que os panamenhos ficam bem na frente dos brasileiros e um pouco atrás dos portugueses. Já no que diz respeito ao custo de vida, o Panamá fica quase empatado com Portugal, ou seja, a cidade do Panamá tem um custo de vida consideravelmente maior que o de São Paulo.
Além dos benefícios que já citamos anteriormente, o Panamá atrai americanos por uma série de fatores. Seu clima agradável, sempre tropical, sem furacões, é o sonho de muitos americanos que querem fugir de regiões frias. O custo de vida também é um grande atrativo para imigrantes de classe média, principalmente em cidades como Pedaci. Por lá, uma pessoa sozinha pode viver com um modesto orçamento de $1.400, enquanto um casal vive com cerca de $1.665 por mês. Um custo de vida consideravelmente menor que o de cidades americanas. O país também é um grande hub econômico, com uma oferta gigantesca de voos diretos que partem diariamente para todo o Caribe, América Central, América do Norte e Europa, sem falar no Canal do Panamá, que é a principal passagem de boa parte da produção industrial de todo o mundo, o que facilita muito a logística para diversas empresas. E falando em empresas, provavelmente você já ouviu falar que o Panamá é um paraíso fiscal. Isso se deve ao fato do país oferecer diversas isenções fiscais, como por exemplo, não cobrar impostos sobre ganhos de capital, não ter imposto de renda de juros e nenhum imposto sobre emissão de ações corporativas, entre outros. Mas a principal regra tributária, que é extremamente atraente para investidores, é que somente o dinheiro gerado de fontes panamenhas é tributado das empresas. Em outras palavras, toda a receita que você tiver, que vem do exterior, será completamente livre de impostos. Você poderá ter sua empresa no Brasil, nos Estados Unidos ou onde quiser e não precisará pagar nenhum imposto relacionado a esses negócios dentro do Panamá. Quem deseja ter uma empresa com produtos físicos no país também tem uma oportunidade de ouro no Panamá, já que é o país que possui a segunda maior zona franca do mundo, a Zona Franca de Colón. A região, que se estende por todo o Canal do Panamá, é um ponto onde não existe cobrança de taxas alfandegárias, e sem qualquer tipo de imposto corporativo ou de valor agregado. Tudo isso torna o Panamá um ambiente ideal para investir e ter a sua residência fiscal. E antes que alguém pergunte nos comentários, chegou a hora de falar de mais um aspecto negativo do Panamá. No índice da corrupção da Transparência Internacional, o Panamá conseguiu ficar na frente do Brasil. De 179 países, a Dinamarca fica em primeira, como o país mais honesto do mundo, Portugal fica na posição 33, Brasil é o número 94 e o Panamá ficou na posição 111. E esse é um momento raro no canal, pois dificilmente eu apresento um país que ganha do Brasil nesse ranking. E além da corrupção, tem a pobreza. Apesar da evolução nas últimas décadas, segundo o Banco Mundial, 22% da população urbana do país ainda mora em favelas. Outro lado sombrio do Panamá também são as doenças tropicais. Entre as mais comuns está a febre amarela. Eles até exigem o certificado da vacina para quem desembarca no país. É importante dar uma atenção especial aos repelentes. Sua melhor prevenção é deixar todos os mosquitos bem longe para evitar não só a febre amarela, mas também a malária e outros estragos que essas pestes voadoras podem causar. Como o país está em constante crescimento, a mão de obra qualificada é muito buscada. Grandes empresas de recursos humanos, junto de redes de varejo, indústrias e empresas de tecnologia, costumam realizar feiras de emprego para atrair diversos profissionais. Algumas multinacionais até chegam a trazer de outros países os colaboradores, já que a oferta de trabalho é grande. Como já vimos no site Numbeo, o custo de vida da cidade do Panamá é maior que o da cidade de São Paulo. Então, para analisar se vale a pena morar no Panamá ou não, é preciso ver qual seria o seu salário. Mas se vamos falar em segurança, podemos dizer que morar no Panamá pode sim ser mais seguro que no Brasil, já que o índice de homicídio é 3 vezes menor por 100 mil habitantes. E assim como no Brasil, quem não precisa estar atrelado a uma localização para trabalhar pode optar por cidades mais seguras que oferecem mais qualidade de vida. E no Panamá não é diferente. Cidades da Serra possuem um clima mais fresco e também são mais seguras. Quanto ao idioma, além das várias línguas faladas pelos nativos, o espanhol, claro, é o idioma dominante e o oficial. E o inglês não fica tão de fora. Na capital é mais comum a sua utilização, afinal, quando os Estados Unidos controlavam o Canal do Panamá, eles facilitaram a disseminação da língua. Estima-se que 15% da população use o inglês. O Panamá também tem sérios planos de se tornar uma nação bilíngue nas próximas décadas. No final das contas, o Panamá não é perfeito, como nenhum país é, mas é de fato um paraíso geográfico, tributário e financeiro, com uma cultura internacional onde há inúmeras oportunidades.
para turistas, trabalhadores, aposentados, empreendedores e nômades digitais. Como eu disse no começo, é como se fosse a Dubai da América Central, só que com menos petróleo e mais liberdade. E pessoal, gostaria de convidá-los a assistir a nossa série gratuita sobre o Panamá, onde vocês aprenderão os segredos desse paraíso geográfico, financeiro e tributário, que de fato poucos conhecem. Aprenda a investir em diversas regiões e entenda como e por que muitos americanos, europeus e até brasileiros estão investindo e migrando para o país. Veja mais detalhes em segredosdopanamá.com.br. O link está na descrição do vídeo. E agora vou deixá-los com 2 vídeos relacionados. Esse aqui sobre Dubai, a cidade milionária que não é para todos, e esse outro aqui sobre Balneário Camboriú, também conhecida como a Dubai brasileira. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.